Bom dia! Vamos fazer mais um tempo devocional, nosso tempo com Deus. Ouve essa música. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Bom dia, Ailton, seja bem-vindo. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar? Bom dia, Laís. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Hoje, dia 8 de novembro. Nosso tema do devocional hoje é Vivendo Plenamente. A gente estava ouvindo essa música ontem à noite no culto e eu acordei justamente com ela na minha cabeça e pensando, né? Qual o sentido da nossa vida? Por que a gente está aqui? Qual é o propósito de cada um de nós? O que é que vale a pena? Pelo que vale a pena você lutar, você viver? E o quanto a gente se perde no caminho por causa das coisas que acontecem à nossa volta, das circunstâncias do nosso dia a dia e que a gente acaba deixando se envolver e deixando de viver o reino em primeiro lugar, né? Como a palavra fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. E a gente costuma inverter tão fácil as prioridades, mesmo sabendo que dessa terra a gente não leva nada disso, que tudo é semente, né? Enfim, então eu acordei com essa música e quis colocar aqui para vocês também refletirem sobre isso, sobre o seu chamado, o seu ministério. Por que você está aqui? O que é que realmente te traz satisfação nessa terra? É ganhar dinheiro o tempo todo? Para comprar um carro, para comprar uma casa? Isso é sucesso para você? Aquilo que não te completa? O dinheiro que você não consegue levar? Então são situações, né, que eu trago para reflexão. O tema do nosso devocional hoje, o título dele é Vivendo Plenamente. Diz assim a palavra: uma revista de barcos mostra que alguns dos nomes mais populares para eles são
serenidade, enrolando o tempo, intervalo, descobertas casuais. Há pouco tempo, vi o nome Vivendo Plenamente em um Barco. Bom dia, Écio, seja bem-vindo. Leide, vem cá. A minha cachorrinha tá aqui chorando do meu lado. Vem aqui. Então, Vivendo Plenamente era o nome do barco. Não estou segura do que isso significava para o proprietário do barco, mas para muitas pessoas, vivendo plenamente significa ter as melhores propriedades, férias em lugares exóticos, comprar o que quiser e viver de forma extravagante. Oi, Ale, oi, Lari, sejam bem-vindas. Olha que interessante o que eu estava falando para vocês na música, antes de começar o devocional, antes de ler o que estava na palavra, tem o mesmo sentido que o devocional hoje nos traz. Bom dia, Márcio, Cristiano, sejam bem-vindos. Esse tipo de vida não traz em si um propósito ou satisfação verdadeira. Os cristãos devem viver de forma plena, mas de modo diferente daquele como vemos no exemplo do apóstolo Paulo e do seu colaborador Timóteo. Paulo disse aos coríntios: lhes abrimos todo o nosso coração. É uma passagem de 2 Coríntios 6. Outra tradução diz assim: aberto completamente. Eles haviam dedicado toda a sua afeição para as pessoas, assim como um pai faz com os seus filhos quando os abraça. Naquele momento, eles queriam a mesma resposta. Por isso, Paulo pediu: ora, com justa retribuição, dilatai-vos também. Também abram o seu coração, da mesma forma que nós estamos fazendo. Uma pessoa com um coração aberto mostra a sua afeição de forma livre e generosa por meio de palavras, atitudes e atos. Em contrapartida, uma pessoa ferida fecha o seu coração e também fere outras pessoas. É muito fácil encontrar isso nos nossos dias. Como cristãos, vivamos plenamente hoje e aproveitemos para ser cordiais e demonstrar amor uns pelos outros. Existe alguma atitude que você precise modificar ainda hoje? Um pouco antes de começar a live, eu postei uns stories com uma página em branco, dizendo exatamente isso. A sua vida hoje é uma folha em branco. O que você vai escolher escrever nela? Já pensou sobre isso? Que palavras e que cores você usaria para pintar a tela da sua vida hoje? É uma escolha que você faz. Os que não demonstram o seu amor, na verdade, não amam. É uma palavra de Shakespeare. Existe um perigo em você endurecer o seu coração e tentar o tempo todo se proteger. Quando você cria esse mecanismo de defesa, aonde você não expõe o seu coração com medo de ser ferido, você também cria uma barreira para que você não seja amado. Porque você constrói um muro à sua volta. Da mesma forma que a sua emoção não sai, outras emoções também não entram. Então é um grande risco você endurecer o seu coração. Lembra que o Senhor também falou sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida.
As fontes da sua vida procedem do seu coração. Se você fecha essas águas que jorram de dentro de você, a sua fonte de vida, você seca. Você inevitavelmente vai ser uma pessoa dura. A passagem que nós vamos ler hoje está em 2 Coríntios, no versículo 6. Vou abrir aqui a Bíblia para vocês. 2 Coríntios, no versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: E nós, cooperando com Ele, também vos rogamos que não recebais em vão a graça de Deus. Pois Ele diz: No tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te socorri. Eis agora o tempo muito aceitável. Eis agora o dia da salvação, o dia de hoje. Não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos como ministros de Deus, na muita perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos árduos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, em um Espírito Santo, no amor sem fingimento, na palavra da verdade, no poder de Deus. Ele está citando aqui todos os frutos do Espírito. Pelas armas da justiça, as da direita e as da esquerda, por glória e por desonra, por difamação e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muito, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, nosso coração está dilatado, está aberto, está ligado com o seu. Não estáis restringidos em nós, mas estáis restringidos em vosso interior. Ora, como a justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Então esse é o convite que Paulo nos faz para que a gente abra o nosso coração e que realmente a gente possa deixar o reino de Deus entrar. Da mesma forma como eu estava falando antes. Para que você está aqui? Qual é o sentido da sua vida? Você vive por coisas maiores? Ou aquilo que te sustenta é simplesmente uma busca imparável por dinheiro? Ontem eu estava ouvindo, existem pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm para dar é dinheiro. E quando você chega em um patamar de sucesso, você percebe que isso tudo continua parecendo vazio, porque não é o que te preenche. Então, da mesma forma que nós devemos abrir o nosso coração, eu te convido também a abrir os seus olhos espirituais, para que você veja o verdadeiro sentido da vida, que você entenda por que você está aqui e perceba que esse vazio que existe dentro de cada um de nós, ele é do tamanho de Deus e ele só pode ser preenchido com o seu chamado,
com o seu ministério. Somente quando você está cumprindo o seu ministério, o seu dom, o seu propósito, é que você vai sentir satisfação por tudo aquilo que está à sua volta, pelo que você faz. Você vai entender de dentro para fora o que é realmente o significado de sucesso, de plenitude, de vida em abundância. Como diz na palavra, que o Senhor Jesus te convida a viver a vida, como Ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí, antes da gente orar, eu repito para você o versículo de mudança de mentalidade. Aquele versículo que eu amo, Romanos 12, 2. Não se conforme com o padrão desse mundo, com esse século, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar, comprovar, viver na prática qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Deus tem uma vontade para a sua vida que é perfeita. Só Ele consegue te conduzir por esse caminho. Não vai ser pela sua força, nem por força, nem violência, diz o Espírito do Senhor. É pelo Espírito. E essa vontade perfeita de Deus está à sua disposição, esperando que você abra o seu coração, ouça com os seus ouvidos espirituais a direção que Ele tem para você. Ele quer te guiar por esse caminho. O propósito e a plenitude estão te esperando. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia, por esse sol que se levanta tão lindo lá fora e que vem iluminar o nosso dia, assim como o Senhor, que é o sol da justiça. Quero te agradecer porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Te agradecer porque a tua promessa diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor transforma todas as coisas à nossa volta. E porque a tua alegria é a nossa força. Porque a tua palavra diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Que nós possamos caminhar sobre a tua palavra, sobre a tua direção e realmente entregar o controle das nossas vidas. Que nós possamos abrir o nosso coração para que nós não estejamos presos nessa muralha sem conseguir deixar o amor sair e impedindo o amor de entrar também. Que todas essas muralhas e barreiras caiam, em nome de Jesus. Que toda fortaleza, todo engano de mente, que todo engano de alma, de emoções, seja derrubado em nome de Jesus. Que nós possamos entender que o coração é enganoso e que a tua direção é a verdade, que o Senhor abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Somente o Senhor é capaz de nos mostrar a boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas e mostrar o caminho que nós devemos seguir. Então eu te convido, Espírito Santo. Eu abro a porta da minha vida e te convido a entrar, ceiar comigo e guiar os meus passos, cada dia mais e mais, assim como a luz da aurora, assim como a justiça do justo, brilhando cada dia até ser dia perfeito. Que a minha vida possa ser exemplo de como o Senhor reflete o céu na terra
que quando as pessoas olhem, ao invés de ver a Rafa, veja o Senhor. Que da mesma forma aqueles que me ouvem consigam também refletir a tua vontade. Nós queremos ter a mente de Cristo, nós queremos ser espelhos para o teu reflexo. E nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco em todo o tempo, em cada detalhe e em todo o tempo, por todas as situações e circunstâncias que a gente atravesse. Que a gente reconheça o Senhor em cada pequeno detalhe, para que a gente se sinta também acolhido, protegido e guiado, direcionado. Como é o papel de um pai. Um pai tem como objetivo, como função principal, imputar na identidade dos filhos limites, direção e lançar esses filhos para a vida. Eu te convido, Senhor, a estabelecer a tua paternidade sobre nós. Que os nossos limites sejam os teus limites. Que a gente entenda a direção que o Senhor mostra e que nós possamos nos lançar cada vez mais longe, cada vez mais em direção ao sucesso espiritual, ministerial, empresarial, emocional. Que o sucesso seja o nosso destino e que o Senhor seja o nosso guia em todo o tempo. Dá as mãos, Senhor, para aquelas pessoas que atravessam desertos nesse tempo. Fala com eles de forma sobrenatural e inconfundível. Que a sua voz chegue a ser audível, dá sonhos, dá visões, dá palavras de revelação. E abre os ouvidos de cada um de nós, para que a gente realmente possa ouvir a tua direção e a tua vontade, Pai. Começando por esse dia de hoje. Que o nosso dia, que por enquanto é uma tela em branco, possa ser preenchido com a tua letra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Que bom que você está aqui. Pessoal que entrou por último, seja bem-vindo. Nós nos encontramos todas as manhãs, 7h30 da manhã, para estar aqui fazendo o nosso tempo devocional, a leitura da palavra diária, para a gente orar. E eu espero vocês de novo amanhã, no mesmo horário. Vou deixar essa live salva. Depois coloco também nos stories para que você possa enviar para as pessoas que você sabe que precisam ouvir também. E convide seus amigos a estarem conosco. Amanhã, 7h30 da manhã. E agora entra lá nos stories para ligar o reloginho para te lembrar do nosso tempo devocional. Beijos, fiquem com Deus. Deus abençoe seu dia. Até amanhã.